Caríssimos senhores e senhoras de Salve Maria, é neste dia tão solene em que nós celebramos a festa da Grande Senhora. Eu digo Grande Senhora, estou a falar da Santa Marta, porque Marta em aramaico quer dizer senhora, a senhora da casa, a administradora da casa. Ela definitivamente era senhora, porque ela, descendente de uma família nobre, ela gerava, ela gerenciava aquelas propriedades enormes. Ela tinha um castelo magnífico onde ela aconchegava o Senhor Jesus, o Rei do Universo. O Rei do Universo não precisava absolutamente de nenhum castelo para poder estar lá aconchegado. Mas o que mais atraía a Nosso Senhor Jesus Cristo é o que nós vamos te dizer. Você não sai deste vídeo, porque este vídeo não chegou a ti por acaso. Antes, pelo contrário, é porque é uma realidade muito profunda. O Senhor Jesus quer fazer com que chegue até você como uma semente que cai numa terra fértil. Você é a terra fértil que vai acolher agora esta palavra descida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em circunstâncias tão lindas quanto estas, quando ele, tendo chegado em casa da Santa Marta, foi aconchegado, foi recebido com solenidade. Havia ali uma preocupação muito grande daquela hospitaleira senhora Marta para que Nosso Senhor Jesus Cristo encontrasse um repouso. De fato, como diz o grande teólogo Monsenhor João Cladias nos seus livros sobre inéditos comentários ao Evangelho, ele diz no seguinte: enquanto a Santa Marta se preocupava em nutrir o corpo de Cristo, em alimentá-lo, em aconchegá-lo, Nosso Senhor Jesus Cristo se preocupava com a alma, com o espírito, com o bem-estar da alma de Santa Marta e dos demais circunstantes que se encontravam naqueles aposentos. Aí que está. Alguém que se preocupava-se com nutrir o corpo, o outro queria nutrir a alma. Eis a razão o porquê Nosso Senhor Jesus Cristo disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa, não obstante, uma só é importante. Que importância tinha aquela proximidade de que Santa Maria Madalena manifestava junto do Senhor Jesus, que Santa Marta não manifestou, mas Nosso Senhor quis ressaltar a importância desta proximidade. Que proximidade é essa? É uma proximidade de união, porque quando a gente ama alguém, a gente quer estar junto da pessoa que a gente ama. É por isso que a mulher, o homem, abandonam a casa de seus pais para estarem juntos, porque se amam, porque o amor tende à unidade. É por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo abandonou os céus e veio aqui para estar conosco, porque Ele, nos amando tanto, quis unir-se a nós, assumindo a nossa carnatura humana. Não só, mas Ele quis penetrar no âmago do nosso ser através da Eucaristia. E quando chegou Nosso Senhor Jesus Cristo em casa da Santa Marta, queria estar tão próximo, mas tão próximo, e onde houvesse aquele intercâmbio espiritual. Porque, como vai dizer o Dr. Plínio Correia de Oliveira, na conversa entre dois interlocutores há um intercâmbio de almas. Ou seja, quando Santa Maria Madalena conversava com Nosso Senhor Jesus Cristo, a voz era apenas um veículo daquele intercâmbio, daquele casamento indissolúvel de almas, daquela fusão de espírito que acontecia entre Jesus e Santa Maria Madalena. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo queria, de certa forma, que Santa Marta também tivesse esse privilégio de sentir aqueles influxos divinos, aquelas graças de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele corpo dele que irradiava aquela divindade para penetrar o âmago da Santa Marta, que não chegava, porque a Marta estava distante. E Nosso Senhor chama: Marta, tu te preocupas com muitas coisas, vem cá. Isso acontece com cada um de nós. O Senhor Jesus está próximo de nós, mais próximo do que o nosso parceiro está. Nosso Senhor Jesus Cristo está mais próximo de nós do que o nosso amigo, nosso colega, nossos circunstantes estão próximos de nós. Como diz a doutora Santa Teresa, Jesus está mais próximo de você. Pois bem, Santa Marta estava distante, mas foi chamada para aquele grande momento, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo te chama hoje, através deste vídeo, você a conhecer verdades eternas, você a conhecer realidades que sua alma reclama todos os dias, grita, brada aos céus, e você não se dá conta. Quando você está com aquelas aflições, está com aquelas perturbações, está com aquelas inquietações que você mesmo não consegue explicar para si, é porque sua alma está a gritar, está a chamar por Deus, e você não sabe, e não sabe o que é que está a acontecer. Vai chegar o momento que a sua alma vai desfalecer e você pode entrar em depressão. Para que isso não aconteça, escute a voz de Deus. Este vídeo é para você, é para te auxiliar, para que você consiga ouvir também a Deus que te chama. Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus não fala mais comigo, Ele não está mais presente, porque eu não escuto a sua voz.
mas não é porque Deus não está a falar. Deus está a falar constantemente, porque como dizem os santos, sobretudo a doutora Teresa, a esta vida na qual nós vivemos foi criada por Deus. Este tempo que foi criado por Deus, dentro do qual nós existimos, é justamente para que nós tenhamos a possibilidade de atingir a santidade e a perfeição necessária para alcançarmos a beatitude, a visão beatífica. Tudo bem? Então, enquanto este percurso da vida se faz, Deus continua batendo a porta. Deus continua batendo o nosso coração, só que nós não ouvimos mais. Por quê? Porque acontece um fenômeno. Eu vou fazer uma equiparação de um fenômeno natural com um fenômeno místico, um fenômeno espiritual. O fenômeno natural, simples quanto este, que certamente o senhor, a senhora já o conhecem. É o fenômeno da sede. A sede é um estímulo que existe no nosso corpo, criado por Deus, para que nós possamos buscar a água. Porque nós temos uma porcentagem maior de água no nosso organismo do que do sangue, etc. Não obstante, quando nós sentimos sede, bebemos a água, nos dessedentamos, o corpo fica completamente relaxado, fica em boas disposições. Mas há circunstâncias em que nós não damos a água ao corpo e o corpo exige, nós não damos. A dada altura, o nosso cérebro vai configurar o seguinte: ele não precisa mais de água. E o nosso cérebro já não vai dar mais notícias à nossa sensibilidade. Nós não vamos ter mais a sede, porque o cérebro não vai emitir mais sinais de sede. Por quê? Porque todas as vezes que o cérebro emitiu o sinal de sede, nós não bebemos água, o cérebro entendeu que ele não precisa de água. Por esta razão, o nosso corpo já não exige mais água e nós começamos a ficar com um problema nas articulações. Porque o que acontece logo depois, o organismo começa a tirar água das articulações, aquelas águas para lubrificar as articulações, nós começamos a perder a cartilagem, começamos a ter contato osso-osso, chegamos ao hospital, já não temos mais cartilagem. Por quê? Porque nós não tínhamos água o suficiente para lubrificar o corpo. O que aconteceu? É que nós paramos de beber a água quando tínhamos sede. E quando nós paramos de beber a água quando tínhamos sede, o cérebro entendeu que não precisamos mais de água e parou de nos dar notícias da sede. Nós pensamos que nós não bebemos mais água. Assim também acontece com a vida espiritual. Quando Deus bate a porta, nos fechamos, nós não queremos ouvir, nós nos distanciamos, nós treinamos o nosso cérebro a entender que não é importante a existência de Deus, não é importante o chamado de Deus. E então o nosso cérebro começa a criar movimentos e circunstâncias em que, quando Deus bate a porta, o cérebro faz uma defesa, entende que Deus é o nosso inimigo. Porque todas as vezes que Ele bate a porta, nós a fechamos, nós rejeitamos, sentimos incomodados. Quando é que nós nos sentimos incomodados quando Deus bate a porta? Quando Deus diz: vestirás com muito pudor, vestirás como a mãe do Senhor, nós dizemos: isto é contrário à moda, eu não vou seguir a isto. Fechamos-nos, porque nós queremos estar no controle da nossa beleza. Quando Deus diz: deveremos confiar em Ele, orar sem cessar, nós dizemos: por que tanto? Por que tanto? Afinal de contas, eu vou fazer a minha cabeça funcionar, a minha inteligência entrar em ação, eu vou adquirir as coisas de que eu preciso para subsistir nesta face da terra. E quando nós fazemos isto, o nosso cérebro entende que Deus está incomodando e começa a bloquear. Quando Deus bate a porta, o nosso cérebro bloqueia e nós passamos a não ouvir. Não porque Deus não esteja batendo, mas porque nós já passamos a não ouvir. Porque nós já nos treinamos a não ouvir. Nós já colocamos todos os nossos recursos para que Deus não seja atendido em nós mesmos. E nós chegamos naquela cegueira espiritual, naquela amnésia, na pusilanimidade. Nós chegamos naquela tibieza que leva à morte espiritual. Santa Marta era uma santa, ela era uma virgem, Senhora. Ela foi educada num leito de santidade. Ela foi educada na sua infância a saber que o Messias viria para libertar a humanidade e que devia se esperar com todo o pudor, com toda a pureza. Daí que ela manteve-se na pureza, manteve-se na virgindade. A Sagrada Escritura não ressalta esse aspecto da virgindade dela, porque afinal de contas existe uma verdade muito mais penetrante que a Sagrada Escritura quis que fosse ressaltado na vida de Santa Marta, que foi nada mais, nada menos que a proclamação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de que Santa Marta disse: meu Senhor e meu Deus. É isto que a Sagrada Escritura queria ressaltar, que aquela mulher teve uma penetração e viu que por detrás daquele invólucro, daquele corpo humano de que nosso Senhor Jesus Cristo estava revestido, existia uma divindade. Estava ali o Senhor, dominador, Rei do Universo. Mas ela teve essa penetração, teve um olhar tão penetrante que atravessou a carnatura e
conseguiu enxergar a divindade e exclamou: meu Senhor e meu Deus. Esta é a Santa Marta. É a Santa Marta que conseguiu ver, porque desde a sua infância, conservando a sua virgindade e na expectativa de receber o Messias, que, ventura, quando o nosso Senhor Jesus Cristo entrou na casa da Santa Marta, foi aquele encontro magnífico de uma mulher que ficou durante a sua infância se preparando para aquele exato momento. E quando chegou o Senhor, era tão a perplexidade dela, não porque ela era muito pragmática simplesmente, mas era tão a perplexidade dela, não sabia o que fazer. Está o Senhor, o Rei do Universo, aquele que eu reconheço como Deus. O que eu faço? Ele então começou a fazer aquilo que habitualmente ela sabia fazer. Muito hospitaleira, muito aconchegante, muito acolhedora, muito caridosa. Era a Santa Marta. Portanto, ela começou já a desempenhar o seu papel. Nosso Senhor diz: claro, não vim para isso, eu não preciso disso. Eu quero você próximo de mim. Eu quero me unir a ti. Eu quero que você siga os meus afagos, o meu perfume, o meu bom odor. Eu quero deixar em si uma semente que nunca mais vai desfalecer e que vai produzir em ti outra vida, que é a vida sobrenatural, a vida celestial. Você vai degustar a partir de agora as delícias, as castas delícias que terás em abundância, em plenitude no reino celestial. Venha e esteja comigo. Esta é a convite. Esta grande mulher, Santa Marta, deixa-se levar por isso. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo partiu para a eternidade, para a mansão do Pai, então a Santa Marta saiu a proclamar o Evangelho e foi parar na França. Não vou desenvolver aqui as circunstâncias históricas em que ela foi à França, porque é uma outra história muito linda que eventualmente mostraremos aqui neste canal. Tudo bem? Quando lá chegou, encontrou numa região chamada Provence. Nesta região imperava um dragão que tinha em parte aspectos de um peixe, em parte aspectos de uma serpente, em parte aspectos de um dragão que matava as pessoas, imperava naquele lugar, fazia com que as pessoas que navegavam aqueles mares nas proximidades naufragassem e morressem e desaparecessem. Portanto, sabia-se que existia ali um malefício, um mal que tragava, destruía, atormentava. As pessoas andavam com medo naquela região. Santa Marta chegou. Aquela que desde a infância venceu o mundo, venceu a impureza, venceu a infidelidade, tornou-se fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, aquela mulher que sempre foi vitoriosa e chegou diante das trevas, diante daquele dragão maldito e disse: eu hoje, agora cheguei eu, rainha, filha de Jesus Cristo e esposa de Cristo, vou te dominar. Com uma maldição, através da cruz e a água benta que ela trazia, fazendo uma expressão sobre aquela serpente, aquele ser indignante, ele ficou tão fraquejado que a sociedade que estava ali ao derredor, assistindo aquele espetáculo magnífico em que uma mulher tão frágil, aparentemente, dotava-se de uma força inexpugnável e vencia o dragão maldito. E aquele dragão todo fraquejado, ela deu ordens para que incidissem sobre ele pedradas, jogassem objetos, até que foi morto. A partir dali começaram a gozar a paz naquele lugar. É por isso que é representada Santa Marta como aquela que esmaga o dragão. Ela esmagou o dragão da impureza e tornou-se virgem. Ela esmagou o dragão do paganismo e tornou-se grande apóstola. Ela esmagou o dragão do demônio e deu liberdade aos filhos de Deus para que saíssem do medo. Ela venceu o medo das pessoas. Ela deu a liberdade. Ela ensinou e mostrou que com Deus tudo é possível. Portanto, no dia de hoje, em que nós comemoramos esta grande festa da Santa Marta, fica aqui um conselho. Não feche o seu coração para Deus. Porque vai chegar o momento em que você terá se treinado tanto ao ponto de você nunca mais absolutamente ouvir a voz de Deus e assim terá chegado no seu auge de separação com Ele, de um divórcio realmente irreparável. Isto nós não gostaríamos que acontecesse contigo, que aconteça outra verdade. Você tenha esta união indissolúvel com o nosso Senhor Jesus Cristo através desta gloriosa Santa Marta Virgem que realmente nos mostrou que viver mesmo é Cristo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria.